Shalom! É com muita alegria que nós começamos hoje mais um programa Mulheres que Oram. E hoje eu tenho aqui nesse programa duas pessoas muito especiais e duas histórias sensacionais que eu tenho certeza que vai marcar a sua vida. Hoje nós vamos estar abordando um assunto muito especial. Nós vamos estar falando sobre as viúvas. Isso mesmo. A palavra, ela é bem clara e fala que a maior ação de Emuná que você pode manifestar é cuidar dos órfãos e das viúvas. E hoje nós vamos estar falando sobre isso aqui no Mulheres que Oram. Doce amor. Bom, e hoje as minhas convidadas são Vanderleia Rocha. Shalom, tudo bem? Shalom, tudo bom? Prazer estar aqui falando com você. Seja muito bem-vinda. E eu também estou aqui com a Verônica Gomes. Shalom, seja muito bem-vinda. Shalom, obrigada. E nós queremos estar compartilhando com vocês as duas histórias de vidas delas. Eu acredito que muitas de vocês que vão estar nos assistindo vão se identificar muito com essas histórias. E que o testemunho delas, a história que elas passaram e vivenciaram na vida delas, possa alavancar a sua vida e possa te tirar de uma condição de luto, de dor, de sofrimento e de morte. E eu queria começar aqui com a Vanderleia Rocha, mais conhecida como Tia Vandé, que ela é minha tia. E ela faz parte aqui dessa casa já faz algum tempo. Ela está com a gente aqui quase desde o começo. E ela vivenciou na vida dela, né, o luto através da morte do marido. E eu queria que você contasse primeiro. Você casou muito nova, né, tia? Eu casei com 18 anos. Era uma menina, né? E, na verdade, você faz muitos planos, né? Planeja muitas coisas. Mas eu casei por amor. Eu amava muito meu marido. Né? Hoje a gente vê as pessoas falando de amor, mas você vê que não condiz muito com o que a gente vê por aí, né? E eu casei por amor. Casei muito nova, mas casei porque eu amava muito meu marido. Era muito menina, mas quando eu fiquei viúva, nós tínhamos quase 25 anos de casado. Uau, uma vida, né? Uma história juntos. E vocês chegaram a ter filhos, né? Sim, tivemos um casal, né? O Rodrigo, que agora está com 28 anos, e a Bárbara, que tem 23, vai fazer 24 agora. Bom, no caso, o seu marido, ele faleceu, foi de uma vez, né? Não foi uma morte que, tipo, uma pessoa que estava doente, foi todo um processo. Foi de repente que ele faleceu, né? Foi sim. Ele, na verdade, ele teve alguns problemas de saúde, ficou afastado, mas assim, o problema dele, a morte dele não tem nada a ver com o problema dele, né? Que na verdade foi uma convulsão que ele teve. E ele caiu, bateu a cabeça e ali ele foi para o hospital e ficou uma semana internado, fez uma cirurgia e não resistiu. E faleceu. Mas ele tinha 42 anos, novo, né? Muito novo, né? E eu queria saber, fazem quantos anos que ele faleceu? Faz 5 anos. Em outubro, dia 4 de outubro, fez 5 anos que ele faleceu. 5 anos. Nós sabemos que passar por essa situação do luto, da morte, é uma situação muito difícil. E eu queria que você falasse um pouco como foi esse processo na sua vida. Como que você enfrentou o luto? Como foi? Porque no teu caso, você também tinha 2 filhos de um casamento. Então, além de você ter que superar as suas situações, você tinha que ajudar também os seus filhos. E eu queria que você compartilhasse por quê? Porque eu acredito que tem muitas mulheres nesse momento que estão passando pela mesma situação e vão se identificar com a sua história. E eu gostaria que você contasse para elas. Na verdade, quando você vive uma situação dessa, você tem 2 opções. Ou você olha de uma forma positiva, ou você se entrega à dor que você está sentindo e começa a não achar sentido para mais nada.
E na verdade, eu naquele tempo eu buscava muito no Senhor essa força para conseguir vencer. Porque, na verdade, era a perda de uma pessoa que eu amava, mas ao mesmo tempo eu tinha filhos e eu precisava ajudá-los também para que eles se fortalecessem, porque eles também sofreram muito. Eu tinha um neto também, que era bebê na época, pequenininho. Então eu tive que buscar força para poder superar tudo, né? Não é fácil, mas algo que eu falo para todas as mulheres, que há um tempo determinado para todas as coisas, e nós vivemos tempos na nossa vida em que nós precisamos olhar para as coisas de uma forma positiva, de uma forma que sejam experiências que venham para nos edificar. Eu vivi um tempo de muita alegria, um tempo de um casamento pleno, com problemas como todo casal, mas que a gente se amava. Mas esse tempo acabou e existia um outro, tive filhos, e existia um outro tempo em que eu precisava superar aquela situação. Não é fácil, não é. Mas uma das coisas, eu até ministrei uma vez às mulheres, né? E eu falei para elas que muitas vezes nós achamos que estamos vivendo um momento muito difícil. Mas a nossa tendência negativa de olhar para as coisas pode fazer com que as coisas fiquem piores. E então as coisas podem piorar. E ainda as meninas riram de mim quando eu falei isso. Gente, não reclama, porque pode ficar pior. Porque às vezes você reclama porque seu marido é chato, mas de repente ele morre e você fala, ai, que saudade da chatice dele. Então você precisa tomar cuidado para que você não seja uma pessoa que não se alegra com nada. Você precisa se alegrar com as pequenas coisas. E na verdade eu busquei força nisso. Eu olhava para os meus filhos e olhava e falava, foi uma caminhada, nós vivemos um tempo junto e acabou. Né? Ele foi e eu fiquei. E eu preciso agora continuar. E o conselho que eu dou para muitas mulheres é que as nossas experiências, elas precisam refletir no nosso exterior. Nós precisamos passar para as pessoas que ficar viúva é uma situação muito triste, sim. Mas eu preciso me lembrar daquilo que eu vivi, das coisas boas que vieram dessa relação, dessa união. Vieram os filhos, veio uma família, né? E foi um tempo, aconteceu. Agora, a vida, ela precisa continuar. E as pessoas precisam ver em mim que eu tenho alegria. Eu sou uma pessoa, eu não posso viver a minha vida o tempo todo me lembrando que um dia eu tive um marido e que hoje eu não tenho mais. Eu preciso olhar para a vida e dizer, Pai, obrigada. Porque eu vivi uma etapa da minha vida e agora eu estou vivendo outra. E é muito especial isso. Porque antigamente, quando eu via as pessoas agradecendo ao Pai pelas tribulações, eu falava, que isso? Como é que alguém agradece por algo assim? Hoje, eu agradeço ao Senhor cada situação que eu vivo. Porque elas me ensinam muito. Me ensinam muito e faz com que eu olhe para as pessoas de uma forma diferente. Quando eu olho uma mulher envelhecida, uma mulher já mais velha, eu olho e eu falo, cara, quantas coisas essa mulher não viveu. Quantas experiências essa mulher não viveu. Quantas pessoas ela não perdeu. Quantas alegrias, quantas tristezas. Mas ela está ali. Então, as rugas, as marcas do tempo, elas precisam mostrar para você que você tem uma... Vale a pena viver. Vale a pena. Vale muito a pena. Vale muito. a pena, né? Vale a pena recomeçar. Vale. Quando passamos por uma situação de luto, a tendência é se definhar. Se fechar, né? Mas o segredo é recomeçar. E eu acredito que sempre é tempo para recomeçar. Eu acredito nisso. Hoje nós estávamos ouvindo uma música sobre recomeçar. E é muito interessante que você não trabalhava, né? Você dependia do seu marido. E assim que ele faleceu, você teve que enfrentar todas as coisas, trabalhar. Mas no teu caso, o trabalho ele veio também como uma ocupação para a mente, né? Sim, com certeza. Eu acho que o trabalho, na verdade, quando ele faleceu, eu já estava trabalhando. Eu comecei a trabalhar fazia 1 ano,
Quando ele morreu, eu só tive um dia para ficar em casa e eu tive que voltar a trabalhar. E eu acho que isso foi muito bom, porque eu tive que ocupar a minha mente. Então, eu não tinha tempo para ficar em casa chorando e me lamentando. E é importante, sim, a mulher ter uma ocupação, ocupar o seu tempo. Muito importante. Você superou o luto? Foi difícil superar? Foi difícil passar por ele, mas você hoje, depois de 5 anos, você enxerga que você superou o luto? Com certeza, eu acredito que sim. Há um tempo atrás, você se lembra quando ele morreu que eu ia falar dele, eu chorava muito. Hoje, não é fácil você ser viúva, mas eu superei sim. Eu superei porque ficou as boas lembranças. Hoje eu não procuro olhar, eu perdi meu marido. Eu procuro me lembrar dele com muita alegria, de tempo que nós vivemos juntos, da nossa juventude, né? Que nós casamos com 18 anos, eu tinha 18 e ele tinha 19. E eu procuro trazer essas lembranças para a minha vida. Se apegar nas coisas boas. Nas coisas boas. Porque se eu não fizer isso, se eu ficar sempre olhando para as coisas ruins que acontecem na minha vida, eu vou ser uma pessoa ingrata, porque existem muitas coisas boas acontecendo. E uma coisa muito interessante que na vida dela, ela não somente, né, se envolveu com o trabalho, como também com esportes, né? Hoje ela é praticamente uma atleta. E eu quero estar colocando algumas fotos para vocês verem ela aí treinando, ela vivendo as fotos dos filhos dela. Hoje ela vivendo como família, teve mais uma neta, né? Tem uma netinha de 1 ano e 1 mês, a Sofia, que é uma alegria também. Então, nós vemos que você viveu essa realização também. Hoje você tem vivido outras realizações. Filho se casando, filho se formando, né? Tendo mais netos. Isso é uma grande bênção, né? Com certeza. A família crescendo. E a vida é assim. Você vive momentos de luto e momentos de alegria. E eu não vou ficar presa no luto. Eu vou me abrir para viver as alegrias. Existem muito mais alegrias do que tristeza. Amém. Aleluia. Aleluia. E eu queria aqui também falar sobre a história, porque eu peguei 2 histórias bem diferentes. Eu peguei a história, né, da tia Vandeca, que já ficou viúva, já com filhos e tudo mais. E eu queria contar para vocês, aliás, queria que ela contasse para todos vocês a história dela, Verônica. Verônica, como foi sua história? Você também, né? Se casou nova, né? Sim, com 25 anos. Eu me casei, que era o meu sonho, né, desde pequena. É o sonho de toda mulher, De toda né? mulher. E eu tinha assim em mente, aos 25 anos eu vou me formar e vou casar. E aos 25 anos eu me casei. E 3 meses depois eu fiquei viúva. Inclusive foi no dia em que eu completei 3 anos de casamento, foi o dia em que ele faleceu. Foi o dia em que eu que tive na época, né, a infelicidade de chegar na minha casa e encontrar o meu marido enforcado dentro de casa. Então, no seu caso, você viveu essa situação de ter um marido que se suicidou. Ser viúva já é difícil. Uhum. E principalmente numa situação assim. Como foi, Verônica, passar por isso? Então, inclusive assim, hoje eu não tenho dificuldade em falar sobre isso, mas na época eu não aceitava, eu não admitia que qualquer pessoa falasse que ele tinha cometido suicídio. Eu poderia falar qualquer coisa que aconteceu, que houve qualquer coisa, menos que houve o suicídio, né? Eu não tinha discernimento, né, de por que levaria uma pessoa a estar fazendo isso. Então foi bem complicado, né? Foi inclusive no dia do aniversário da minha sobrinha mais velha. Na época ela, não me recordo se ela ia fazer 5 ou 6 anos, e minha mãe ia fazer uma festinha para ela na casa dela, na casa dos meus pais. E eu tinha conversado, né, na época com o meu marido, eu tinha combinado com ele, eu vou para a festinha da minha sobrinha, você me busca lá depois, porque ele tinha outras coisas para resolver. E ficou acertado dessa forma. Então ele me deixou na casa dos meus pais para retornar mais tarde. E o horário marcado ele não apareceu. E na época, né, isso foi em 1997, não havia facilidade de hoje, de e-mail, de WhatsApp, de celular, nem celular a gente tinha.
Eu não tinha um outro meio de me comunicar com ele. E foi quando eu senti a falta, eu percebi que as horas foram passando e ele não tinha chegado. Eu já dirigia na época, aí meu pai emprestou o carro dele para que eu fosse até o meu apartamento ver o que tinha acontecido, né? Quando eu cheguei lá, eu tentei abrir a porta do apartamento, mas já era aquela chave de segredo. Quando existe uma chave trancada por dentro, a de fora não abre. Eu já achei estranho pelo fato de eu não conseguir abrir a porta. Mas eu pensei, se eu não conseguir abrir a porta, ele está do lado de dentro, porque a porta está trancada. Mas eu bati, ele não respondeu, eu fui até a garagem, o carro estava estacionado, perguntei para o porteiro não viu nada. Aí eu comecei a ficar mais preocupada ainda, porque se ele estava dentro de casa, porque ele não respondia. Aí já começou a passar várias coisas na minha cabeça, ele desmaiou, ele passou mal, qualquer coisa aconteceu. Aí eu tentei mais uma vez, eu continuei insistindo, eu batia na porta, eu tocava campainha, e como ele não me respondia, o que eu pensei? Eu vou pedir socorro para os meus pais. Aí eu fui até um orelhão próximo da minha casa, porque eu ainda não tinha uma linha de telefone na época. Eu liguei para minha mãe, já comecei a chorar, explicando o que tinha acontecido, que eu não sabia o que fazer. Aí ela mandou meu irmão, na época ela mandou meu irmão e o marido da minha prima, que estava junto na festinha, porque a festinha já estava acontecendo. Eles foram até lá e quando eles chegaram eu falei, olha, arromba a porta. Eu não tinha condições de arrombar, né? Eu não tinha força para arrombar a porta. Eu falei, arromba a porta que eu preciso saber o que está acontecendo aí dentro. E eles chutaram a porta, né, com toda a força a porta abriu. E assim que a porta abriu, eu passei na frente deles e eu entrei. E o primeiro cômodo, né, quando você abria a porta, era a sala. E a minha reação foi acender a luz, porque já era mais de 6 horas da tarde, já estava escuro. E assim que eu entrei, eu já dei de cara com a cena, né? Eu vi ele ali enforcado, pendurado na estante da minha sala, né? Uau! E super nova. Eu tinha acabado de me casar, né? Assim, eu estava com 3 meses de casada e eu podia imaginar qualquer coisa. O máximo que eu queria ver era ele desmaiado na sala. Nunca uma cena dessa, né? E a mulher, ela planeja todo o casamento, se organiza, né? Tem toda uma preparação. E de repente, em 3 meses, você vive essa situação, né? Se depara com essa situação, se depara com a morte dessa maneira. Porque até então, assim, a gente já tem esse plano, né, de casar, gente nova. Então, você acabou de casar, você está vivendo uma outra realidade, né? Você nunca imagina, né, que daqui a pouco você vai ficar viúvo. Quando a gente casa, independente de ser com 18 ou com 25, você imagina que você vai ficar viúva com 60, 70, 80 anos, né? Você nunca passa pela sua cabeça que isso vai acontecer com você, né? Uma reação. E Verônica, você passou por todo esse processo, que foi um processo, acredito que muito dolorido, né? Porque o próprio luto, a própria perda de um marido já faz você se sentir muito desprotegida, né? É uma sensação muito ruim, né? E você não tinha filhos, né? Nova, super nova. E o pai, ele foi preparando coisas, foi preparando caminhos para você. E hoje, qual é a realidade que você vive na sua vida? É totalmente o oposto, né? Hoje eu sou casada há 7 anos, né? Eu me vivi em 1997, em 2007 eu me casei novamente, né? O pai preparou um homem maravilhoso. Na época eu achei que nunca mais eu fosse me casar, foi uma coisa que eu decidi, né? Porque o sofrimento foi tanto, foi uma perda tão inesperada, né? Tudo que eu passei e o fato de eu ter entrado num estado de choque, onde eu não conseguia dormir com a luz apagada, minha mãe tinha que dormir no meu quarto comigo. Foi um processo bem doloroso, mas não foi tão longo, porque, como a tia Vandega falou, a gente tem que ocupar a mente, né? Assim, eu tentei ocupar minha mente de várias formas também. E aí, na época eu me fechei. Depois de um tempo, eu abri meu coração, né? Eu falei para o Senhor que eu não queria, porque eu entendi que o Pai não fez a mulher para ficar sozinha. Eu não nasci para ficar sozinha. Eu queria ter alguém. Eu queria me casar novamente, eu queria ser feliz. Queria ter filhos. Eu queria ter filhos, que
não tive tempo, né, no primeiro casamento de ter. E eu me abri, eu falei, Senhor, eu quero. Eu passei por momentos difíceis, eu tive um outro relacionamento depois que não foi fácil. Eu não quero mais sofrer, eu não quero, mas eu não gostaria de ficar sozinha. Se for para eu sofrer, eu fico sozinha, mas se o Senhor pode preparar um marido para mim. E o Senhor preparou, né? Um homem maravilhoso. Depois de 10 anos, eu me casei novamente. Eu queria estar mostrando aí para vocês fotos do casamento dela. Você hoje tem filhas, uma filha, tem né? A Radassa, que já tem 3 anos, que é algo que a gente planejou, esperou também. Tudo tem seu tempo, né? A gente, quando casa, a gente faz planos de ter ou não filhos. A gente fez planos de ter a Radassa e o pai presenteou a gente. Me presenteou com um marido maravilhoso e depois com uma princesinha também. Aleluia! De fato, analisando, né, ambas histórias, ambas situações, nós vemos o cuidado do pai. Nós vemos o amor do pai. Nós vemos o favor dele sobre a vida de vocês. São grandes exemplos de superação. É muito interessante que quando nós analisamos o corpo humano, nós vemos a capacidade que ele tem de se recompor. Eu fiz aqui, ó, uma queimadura outro dia, faz 2 semanas, já está praticamente cicatrizado. Ele tem uma força de se recompor. As marcas vão ficar, mas não vai ficar ferida. Quando nós passamos pela situação do luto, a situação do luto, ela é uma dor tão profunda, principalmente no primeiro mês, o primeiro ano, que parece que é uma dor que nunca vai ter cura, né? Parece que é uma dor eterna, não é verdade? Vocês que vivenciaram isso, eu vivenciei de uma outra maneira o luto na minha vida, né? Eu perdi minha mãe, mas a perda, e no geral, parece que você nunca mais aquela dor, ela vai sair de dentro de você. É aí que você se fecha, né? Enquanto você está sentindo essa dor, eu acho que é até um mecanismo de defesa. Você não quer passar por isso de novo. Você se fecha, né? Mas um dia essa dor vai embora. Então, você que está nos assistindo, que está passando por um momento de luto, nós temos aqui 2 histórias, 2 testemunhos, 2 lições de vida, de que a dor ela passa, o sofrimento ele passa. Todas as coisas passam. A palavra diz que o choro, ele pode durar uma noite, mas que a alegria, ela vem pelo amanhecer. E hoje vocês vivem a alegria, né, que veio pelo amanhecer. É nítido, é olhar para vocês e a gente vê, né, a alegria. A alegria que vem pelo amanhecer é a manifestação do cuidado do Pai. Né? Então você que está vivenciando essa situação na sua vida, você que perdeu o seu marido, você que está passando por esse momento tão difícil, esse momento tão delicado, que o Pai te capacite. E eu queria compartilhar com vocês um texto da palavra. E olhando e analisando essas 2 histórias, um texto que me veio muito forte à minha mente é sobre uma mulher que um dia ela também ficou viúva. E a decisão dela foi uma decisão muito nobre. E para mim é uma das falas mais lindas que existe na palavra. E eu gostaria de compartilhar com vocês o livro de Ruth, capítulo 1, que diz assim, no versículo 16 em diante, diz assim: Todavia Ruth disse: Não insista para que a deixe, e pare de seguir você, pois aonde você for, irei, e onde você ficar, ficarei. Seu povo será meu povo, o seu Iá será o meu Iá. Onde você morrer, morrerei, e ali serei sepultada. Que Adonai traga sobre mim uma terrível maldição, e também piores, se algo além da morte me separar de você. E nós vemos na vida de Ruth que ela vivenciou o luto. E na história dela, ela decidiu largar toda uma cidade, largar toda uma vida para trás para seguir a sogra dela.
E nós vemos também nessa linda história o pai restaurando a sorte dela. Nós vemos Ruth. Se nós formos seguir aqui adiante, Ruth, ela se encontrou com alguém e ela se casou. Ela teve um encontro com Boaz e ali ela teve filhos, constituiu uma família. Hoje o que eu quero deixar bem claro para você, nesse programa, você que está passando por essa situação de luto, você que é viúva, você que já ficou viúva já com filhos, cuide da sua família, cuide dos seus filhos e aproveite essa oportunidade, cuide dos seus netos, vai estudar, vai procurar algum curso. Se você está vivendo hoje, nesse momento, uma situação, parece impossível dizer para você, vai fazer alguma coisa, porque hoje muitas vezes você não consegue sair da sua cama. Mas eu tenho algo para te dizer e eu te garanto, essa dor ela vai passar. Parece que é impossível, mas ela vai passar. E assim como vocês ouviram esses dois testemunhos, essas duas histórias de duas mulheres que romperam, que avançaram e hoje elas vivem uma plenitude de vida no Pai. E também a história de Ruth, que superou a morte e desejou servir ao Pai, seguir a tua sogra e viver um caminho de vida. E ela viveu um processo de restauração na vida dela. Eu quero declarar hoje sobre a tua vida que você também vai viver essa restauração em todas as áreas da sua vida e a começar do teu coração. Por isso, nesse momento, eu quero orar por você. Pai, e eu me coloco diante da tua presença. E eu quero te pedir neste momento que o Senhor venha estar visitando os lares, as casas, as famílias, todas as mulheres que neste momento estão chorando por causa da dor, a dor da perda, a dor do luto. Pai, que neste momento, todas as mulheres que se encontram nesta condição, viúva, que elas recebam o consolo, que elas recebam o conforto, que elas recebam a vida do Senhor sobre a vida delas, Pai. E nós profetizamos restauração, restauração. Na tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E que a tua alegria, Pai, venha fortalecer a vida das tuas filhas, venha fortalecer as emoções dela. Por isso, Pai, nós te pedimos, fortalece cada uma delas, fortalece o coração delas, que essa leve e momentânea tribulação, ela venha produzir um peso de quevode muito excelente sobre a vida delas. E nós sabemos, Pai, que aqueles, Pai, que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. E que todas elas venham colher em um curto período de tempo, que elas venham viver um tempo de restauração, um tempo de frutificação, um tempo de multiplicação. Que a tua vida, que a tua cura, que a tua restauração faça parte da vida delas neste momento. E venha, que a tua palavra venha ao encontro do coração delas, Pai, curando, renovando, fortalecendo. Receba agora shalom no teu interior. Receba agora vida no teu interior. Beshem Yahushua Hamashia. E eu declaro que tragada foi a morte pela vida. Amém. Eu queria agradecer vocês por abrirem o coração de vocês, compartilharem a história de vocês. As pessoas, elas não têm noção, né, da televisão, do rádio, aonde pode chegar. Mas não tenha dúvida que o testemunho de vocês, com certeza, neste momento está tocando o coração de muitas pessoas. E eu queria agradecer vocês por abrirem o coração de vocês, contarem a história de vocês e compartilharem, né, uma parte da vida de vocês e da superação. E parabéns por superarem, parabéns por ousarem recomeçar. Amém? Bom, e nós encerramos hoje mais um programa Mulheres que Oram. E para mim, particularmente, fica como um programa Mulheres que Rompem. E que você possa romper como mulher. Que você possa romper
como ser humano nessa terra e viver uma plenitude no Pai. Não se esqueça de curtir os nossos vídeos e compartilhar, ok? Um grande abraço, um forte abraço e um grande beijo e shalom.